Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada, graça e paz. Amém? Deus é bom. Não se esqueça disso. Amém? Bom dia, vida, chegando com palavra de fé, de amor e de esperança. Quero louvar a Deus pela sua vida, por ser cooperador comigo nesse canal, está me ajudando a pregar o Evangelho. Quando você compartilha Bom Dia Vida com seus amigos nas redes sociais, quando você se inscreve, olha, bato palma para você. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Mas peço a você que assiste o Bom Dia Vida, que tem sido edificado com as mensagens, que ainda não se inscreveu, que se inscreva e nos ajude. Amém? É importante que você comente, deixe seu comentário, seu bom dia, fale daquilo que Deus tem feito na sua vida aí nos comentários embaixo. Amém? Dito isso, quero ler com você Jó, capítulo 42, versículos de número 1 e 2. A Bíblia diz assim, escute. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Ou, algumas versões, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia, glória a Deus. Existe uma canção que tem rodado nas mídias dizendo: não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia! Isso é a mais pura verdade e é tirada daqui. Sabe, quando a gente começa a falar de Jó, eu quero falar um pouquinho de Jó, para chegar aqui, vamos decorrer esses dias um pouco sobre Jó, porque Jó fala de sofrimento. E a questão do livro é por que o justo sofre. Você já parou para se perguntar nisso aí? Né? Tem gente que fala assim, mas fulano é tão bom, tão bonzinho, e está padecendo, está sofrendo, tem tanta gente ruim, tem tanta gente perversa, e está tudo bem para eles. É porque nós olhamos só por uma janela. Sabe, amado? Nós temos que aprender como cristãos que somos, como servos do Senhor, como aqueles que acreditam na Bíblia como única regra de fé, e no sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, que é o único que serve para nos purificar do pecado, e por isso somos santificados por Ele quando cremos. Nós temos que entender que nós não estamos livres de sofrimento. E temos que parar com a mania de jogar todo o nosso sofrimento em cima de Deus. Culpar a Deus porque sofremos. Culpar a Deus porque padecemos. Ora, eu sempre começo o Bom Dia Vida dizendo que Deus é bom. E para você não se esquecer disso. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O profeta diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. O dia vai virar, vai amanhecer outro dia e as misericórdias de Deus vão se renovar sobre a sua e sobre a minha vida. Mas por que então que o justo sofre? É a questão que é tratada aqui no livro de Jó. Em uma mensagem de 10 minutos não dá para a gente conjecturar tudo ou falar tudo, nem uma semana. Tem muitos ensinamentos, muitas coisas. Vamos passar aquilo que Deus colocar em nosso coração nos dias que ministrarmos aqui, e o resto eu acredito que o Espírito Santo vai ministrar e falar ao teu coração conforme você for ouvindo e comendo esse maná que Deus está colocando aí na sua mão. Amém? O livro de Jó começa dizendo que Deus estava reunido e Satanás chega diante de Deus. E a Bíblia diz que é Deus que chama a atenção de Satanás para o seu servo Jó, para o homem que tinha na terra reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Sabe, eu já cheguei à conclusão de duas coisas. Uma, que Jó não conhecia Deus. Ele fala isso no seu livro. E a outra, que Jó tinha uma ponta de orgulho por ser tudo aquilo que o próprio Deus disse que ele era. E ele mesmo não sabia. Sabe, Jó tinha um relacionamento com Deus.
de estar fazendo as coisas, de estar preparando as coisas antecipadamente, caso os filhos tivessem pecado, caso não tivesse quando se reuniam, eles estavam fazendo expiação para os filhos, quando os filhos já eram maiores e eles tinham que tomar conta da sua própria vida e ter as suas decisões. Porque filho de crente, amado, não é crentinho. Filho de peixe, peixinho é, mas de crente não é crentinho. O filho do crente, ele tem que aprender a andar com as suas próprias pernas. Nós ensinamos o caminho que a criança deve andar. O texto é bem claro, enquanto é criança. Mas a criança vai crescer, a criança vai se tornar adolescente e vai começar a ter decisões. Então, se na infância dela eu não ensinar o caminho que ela deve andar, e como que eu tenho que ensinar o caminho dela? Não é fazendo as coisas para ela, mas é andando junto com ela. Não é apontando e falando, ó, vai orar, ó, vai ler a Bíblia, mas ela não me vê orar, ela não me vê ler a Bíblia, ela não me vê ir para o culto, adorar a Deus, levantar a mão, ela não me vê me quebrantando na presença de Deus. Como que eu vou ensinar a criança a fazer isso se ela não me vê fazendo? Aí ela vai crescer e ela não vai querer, porque ela não foi ensinada. E aí nós vamos para Deus e culpamos a Deus, a criança cresceu, não quer ir para a igreja, e a questão não é ir da igreja ou não, porque às vezes ela vê tanta coisa errada na igreja, e nós mesmo falamos tanta besteira dentro de casa, contra a igreja, contra a liderança, contra os irmãos, que a criança cresce, desperta para aquilo e absorve e fala, é muita hipocrisia, eu não quero ir para lá, eu não quero fazer parte disso. E aí culpamos a Deus e o diabo não tem culpa e Deus não tem culpa, o culpado somos nós que agimos errado. Pare para pensar um pouco, examine um pouco a sua vida. O diabo chega lá e Deus pergunta, de onde vieste, Satanás? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. É o que ele faz, amado, o que ele faz? Ele fica ao derredor. Ele observa o que você faz, ele não lê a sua mente, não lê o seu pensamento, mas ele antecipa os seus passos. Ele observa o seu olhar. Ele não consegue ler o seu pensamento, mas ele consegue discernir as suas atitudes no seu olhar, no seu jeito de falar. De passear e rodear a terra, ele diz para Deus. E Deus fala, ah, beleza, você viu lá, eu tenho um homem lá embaixo que é, ó, nota 10. Ele é íntegro, significa integridade, é inteiro. Ele não tem 12 pensamentos, ele não tem 2 atitudes. Ele é correto, ele se desvia do mal. E a qualidade maior de Jó, ele é temente a Deus. O que sustenta você e a mim na presença de Deus não é o quanto eu faço, não é quanto sacrifício eu estou disposto a fazer, quantos holocaustos eu estou disposto a fazer. O que nos sustenta na presença de Deus é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, porque quando Jó começou na sua primeira prova, sua mulher disse para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala, falas tu como louca? Poderíamos receber o bem de Deus e não o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. E a Bíblia diz que Jó não pecou em momento algum. Aí, é claro que faltava um pouco de conhecimento, porque a maldade não pode vir de Deus, porque Deus é 100% bom. Nós temos que aprender a discernir algumas atitudes. E nós colocamos, às vezes, Deus como Deus castigador, porque algumas versões falam que Deus castiga. Mas a palavra correta é disciplina. Deus disciplina e Deus disciplina quem ama. Deus perdoa. Qualquer pecado que você cometer, Deus vai perdoar, exceto blasfêmia contra o Espírito Santo. É como você tem um filho, eu tenho filhas. E ainda que as nossas filhas ou seus filhos cometam coisas terríveis contra nós, elas estarão perdoadas. O que nós não tiraremos delas são as consequências. Mas não a consequência do que ela fez, é a semente que ela plantou, ela vai colher sempre alguma coisa, é a lei da semeadura. Então, amada, a pessoa fumou a vida inteira, 50 anos fumando. Daqui a pouco ela está com enfisema pulmonar. Ela pode ser salva? Pode, mas Deus tem a obrigação de curá-la? Não. Sabe, a pessoa ganha o seu salário.
Ela gasta tudo com besteira e gasta antecipadamente além do que ela ganha. Chega no final do mês, ela vai orar e vai pedir para Deus abençoá-la financeiramente. Deus tem obrigação? Não. Porque ela não tem controle. Se Deus der 10 mil, ela vai gastar 20. Se Deus der 20, ela vai gastar 50. Porque ela não aprendeu ainda a administrar aquilo que tem. Então a consequência das cobranças do nome no SPC, no Serasa, virão sobre ela. E Deus não é ruim por isso, porque são consequências de atitudes nossas. Todas as nossas atitudes vão nos causar uma ação, causa uma reação. Mas e Jó, o que Jó fez demais? Nada. Deus permitiu que algo viesse com Jó, mas porque Deus tinha um propósito maior daquilo que ele podia ver ou imaginar, porque Jó declara no final: eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Antes, meu amado, de você atribuir a Deus qualquer problema seu ou ao diabo, qualquer situação adversa que você está vivendo, procure saber se Deus não está nesse negócio. Quantas vezes as pessoas perdem o ônibus, correm tão atrasada, faz sinal perdendo o ônibus, lá na frente aquele ônibus sofreu um acidente, mas sem ela saber, ela está murmurando, reclamando, xingando o diabo, xingando Deus. Mas depois ela passa lá na frente e vê o ônibus quebrado. O ônibus foi assaltado, ela fala: graças a Deus, o livramento que Deus me deu. Mas eu há pouco tempo estava murmurando e reclamando. Vem, vamos parar para pensar. Ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia em Deus. Ou a gente acredita que Deus está no controle, no domínio de tudo, e a gente pode ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, versículo 14, ou não. Ou continuamos andando segundo o nosso espírito, a nossa vontade, que é a nossa carne. Você foi justificado por Deus, creu no sangue de Jesus, glória a Deus, você não está livre de problemas, você não está livre de adversidades. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas creia, eu venci. As aflições vão fazer parte da nossa vida. Eu quero terminar a mensagem de hoje e vou continuar com você amanhã falando sobre isso, quando ele fala: bem sei eu que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe, para que você possa entender que ainda que você não compreenda o que está acontecendo, que ainda você não compreenda por onde você está andando, quais os níveis, quais os caminhos, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Quero orar com você. Bendito Deus, Pai Santo amado, nós louvamos o seu nome, nós te glorificamos nesse momento. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder. Manifesta, Senhor, de forma tremenda e poderosa sobre ele o teu poder, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.